radioatividade, né? A família Becquerel, ela era uma família de tradição nas ciências da época, né? O próprio avô do Henri Becquerel era um cientista, era um químico, né? Que já trabalhava com a química era muito valorizada no período, tá? Nesse período todo aí, a Inglaterra, a Europa como um todo investia muito na química, que era, do ponto de vista científico, era a ciência mais avançada e aquela que dava os melhores resultados. Tanto que o pessoal já conseguia a química e a física, né? Mas primeiro o cara era chamado de químico, depois a física que se derivou da química, exatamente no período do advento aqui da nossa da radiologia, tá bem? A física em si, como ela é, começou nesse período da descoberta dos raios-x. Mas antes era tudo traçado pelos químicos. Tanto que o Crookes era químico, a opção de gente era químico, e depois vieram as pessoas que dedicavam praticamente só à física. Então, esse Becquerel, né, o Henri Becquerel, que era o dono do laboratório lá, o dono do laboratório onde a Madame Curie começou a trabalhar, em Paris, né, onde ela conheceu o Pierre Curie, o pai dele também, o pai dele, e o Antônio Henri Becquerel era o dono do. Ou seja, ele já era o terceiro de uma longa tradição de cientistas, o que era muito comum naquela época, tá bom? Na época, uma coisa também comum eram as famílias se dedicarem a isso com seu próprio dinheiro, né? Tirando alguns casos, digamos assim, isolados, como o próprio Leonardo da Vinci, que tinha financiadores, né? Tinha gente que pagava pelos, ou ele cobrava também, né? Porque sabia ganhar dinheiro com os produtos dele, mas era muito raro isso aí, era muito mais comum o cientista ser abnegado, tanto que o resto que a Madame Curie nem patentearam sua descoberta, né? Deixaram para a ciência. Então, aqui, como o Valmir falou, a peste brenda, que era um composto, depois eles foram verificar que não existia somente urânio, existia um composto com mais elementos radioativos. Então, a radioatividade em si, ela, isso aqui não marca o termo radioatividade. Por quê? Porque o Becquerel, quando o raio-x foi descoberto pelo Röntgen em 95, ele verificou muitas características em comum. Então, ele avaliou o seguinte: caramba, o meu produto aqui também, meu sais de urânio também, tem essa radiação misteriosa, invisível, que o Röntgen descobriu lá. Mas só que não depende de corrente elétrica, como lá o raio-x do Röntgen. E ele pensou em colocar também a radiação X, porque era desconhecida, né? Da mesma forma, mas o Röntgen chegou na frente, já tinha. Então, ele colocou de radiação penetrante, que o meio científico chamava também de radiação de Becquerel, raios de Becquerel, radiação de Becquerel. Assim como o Röntgen, raio Röntgen, raio-x, raio Röntgen, radiação penetrante, raios penetrantes, raios de Becquerel, por aí vai. Aí chegou o casal aqui e descobriu o polônio rádio, como a gente viu. Depois o Rutherford fez a experiência utilizando o Rutherford, a gente viu a história dele no átomo, tá bom? Está lá no material do átomo, na aula do átomo. Ele fez as experiências com material radioativo, veja que do elemento radioativo, um elemento químico, né, descoberto pelo casal Curie e pelo Becquerel, a ciência passou a fazer experiência de química e de física exatamente com a radiação. O produto, né, produto das pesquisas desenvolvidas até então. Então, ficou aquele círculo virtuoso, né, que todo mundo saiu ganhando, a ciência saiu ganhando. Então, os elementos radioativos, eles ocorrem na natureza. Por exemplo,
Na natureza, existem elementos radioativos naturais, claro, isso é na natureza natural, e existem os artificiais. Os naturais estão aí nas minas, né? Principalmente no subsolo. Eles aparecem aí. Onde tem mina de ouro, de ferro, de carvão, de, de chumbo, principalmente de chumbo, ali tem restos de material radioativo decorrente do decaimento, né? Porque desde a explosão, explosão estelar, em que houve fusões e fissões nucleares, esse material foi se, digamos assim, se transformando em outros materiais até encontrar a sua estabilidade no chumbo, tá bem? Assim que os solos, de um modo geral, foram concebidos. Grande parte de material radioativo, que foi perdendo energia até ficar estável. Então, nós temos três séries. Nós temos o urânio 238, é o chamado pai de uma família. A família do urânio 238 é o urânio 238. A série do actínio é o urânio 235. Começa com ele, vai decaindo, né, se transformando em outros elementos radioativos, até não ter mais energia para irradiar. E a série do tório, que começa com o tório 90. 90 número atômico, tá? Então, ele vai decaindo também. Agora, verifique, todos eles, quando acaba a energia dele, deixam de ser radioativos, eles, eles deixam de ser radioativos quando eles chegam à condição do chumbo. Esse nosso chumbo mesmo aí, o chumbo é um mineral também, tá? Então, o chumbo que tem na Terra é derivado dessas famílias radioativas, que levaram bilhões e bilhões de anos perdendo energia, né, através das suas meia-vidas. Vocês vão saber bem depois o que é a minha vida, até chegar a esse ponto. Então, significa que daqui a mais alguns bilhões de anos, esses elementos radioativos naturais que ainda tem na Terra, ainda tem no subsolo, eles vão, com o tempo também, se estabilizar no chumbo. Tá? Aqui está dando um exemplo de meia-vida. A meia-vida é o período de tempo necessário para que um elemento radioativo perda perca pela metade a sua massa ou a sua radioatividade, tá bem? Então, cada elemento radioativo desse tem uma meia-vida que pode ser de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios ou bilênios, tá bem? O urânio, por exemplo, tem 4,5 bilhões de anos de meia-vida. Então, você imagina. Bom, então, cada meia-vida, cada período que passa da meia-vida de cada elemento, que é diferente do outro, né? Ah, e como é que a gente sabe que é diferente? Pelo elemento químico, ele é um elemento químico. Pelo número atômico, o número atômico é o DNA dele. Não existe o mesmo elemento, não existem dois elementos com o mesmo número atômico, é só olhar na tabela periódica dos elementos, tá bem?